Saudações a você que sintoniza a Plis TV Canal 22, Plis TV, o canal das boas notícias, a TV das boas notícias. Nós agradecemos já a sua audiência, preferência, amizade. Nós estamos aqui para mais uma gravação do programa Abel José Corrêa. Muito bem. Olha, nós precisamos começar a prestar atenção no olhar as nossas coisas, começar a fazer a lição de casa. E a gente falou isso no último programa, que foi muito bem aceito, né? Algumas pessoas nos abordaram e comentaram que precisa ser feito essa chamada de atenção de nós mesmos, né? Ou seja, prestar atenção para as coisas que estão acontecendo, principalmente ao nosso redor. Nós costumamos olhar muito a trave, a tora que está no olho do nosso vizinho, dos nossos amigos, colegas, e esquecemos do cisco que pode estar no nosso olho, e que normalmente está no nosso olho. Isso são palavras de Jesus, Cristo, e que serve muito para os dias de hoje. Por exemplo, nós temos o pronto-socorro de Penápolis, mas isso não é privilégio de Penápolis, é corrente em todo o país, em todas as cidades, é cultural. Por quê? Por que falamos pronto-socorro? Porque é um problema nosso, problema que nós vamos ter que encarar e enfrentar. Não é um problema do gerenciamento da cidade, não é um problema... se hoje nós temos essa quantidade, não estou falando por conta da incidência de dengue nesta época do ano, coisa que acontece todos os anos e cada ano, claro, vai vir mais forte, né? Mas a dengue é um problema sério, uma emergência. Isso tem levado muitas pessoas, um número muitíssimo elevado de pacientes lá no pronto-socorro. E aí é pronto-socorro mesmo, né? A pessoa tá mal da dengue e tal, isso depende do pronto atendimento. Mas chega-se a esperar, às vezes, 4 horas para ser atendido. Ainda bem que essa doença ela é uma incubação, né? A exemplo da gripe, e ela demora bastante horas, na maioria dos casos, para se manifestar. Mas já falamos isso no final do ano passado aqui, o mau uso do pronto-socorro, por conta de que também os postos de saúde não têm a frequência médica devida. Isso não é culpa do médico, não é culpa do sistema de atendimento, não. É o gerenciamento disso, que, como disse, não é privilégio de Penápolis, mas isso está em todas as cidades. Mas isso precisa ser reivindicado pela gente. Não é ficar criticando, jogando pedras. A gente precisa fazer parte do processo. Então, está errado, muito errado, e nós, ao invés de assumirmos isso, ir para frente, fazer acontecer, a gente fica na retaguarda e só colocando a culpa, e às vezes a culpa numa pessoa só. A gente esquece que o gerente da cidade, o prefeito da cidade, ele está prefeito, né? Muitas vezes, o que nós temos hoje é o seguinte, não é prefeito, ele está prefeito, né? Por um período. Então, agora os problemas, o funcionamento são feitos por funcionários de carreira, por funcionários que estão lá e vão ficar ainda por muito tempo. E precisamos criar condições para que esses funcionários possam trabalhar. Então, a gente precisa começar a olhar nossas coisas. Não adianta, por isso que a vocação da Plis TV está dentro do correto, que é o quê? Tentar abordar em toda a sua programação fatos da cidade. Não é ficar igual o urubu na carniça, mostrando só as coisas ruins. Nós somos e fazemos a TV das boas notícias. Mas é nesse sentido. Boa notícia não significa realmente vir aqui e ficar falando bem desse ou daquele, não. Às vezes uma boa notícia ela é crítica.
mas nós precisamos começar a pensar, por exemplo, quanto que vale um dia de vida? Será que R$1 milhão, 10 milhões de dólares consegue comprar um dia de vida? E se for um dia com saúde, quanto que custa? Quer dizer, começar a enxergar as coisas de um outro prisma. Porque nós estamos passando aí, eu mesmo estou com 48 anos, eu estou vivendo a melhor idade. Pessoas que estão hoje com 68, 20 anos a mais que eu, dizem assim: Abel, presta atenção nesse tempo, porque eu não tive essa orientação. E hoje, já com 68 anos, eu não tenho as mesmas energias e forças de quando eu tinha 48, 45, 40 anos. Então, a gente precisa começar a ser mais competente em relação à vida, em relação às situações. Deus não aceita incompetentes. Ele pede para a gente, você vê através da palavra sagrada, nós temos mais de 2.000 versos tratando da educação financeira, tratando do dinheiro. É 2 ou 3 vezes o que tem falando a palavra fé. Então, nós somos 2.300, acho que 2.323, eu não anotei, diversos versículos que tratam da educação financeira. E nós não temos educação financeira. A educação financeira deveria ser matéria desde o primeiro ano de escola, talvez até do pré-primário. Educação financeira, educação emocional, para ter controle da ansiedade, que é o que judia de todo mundo e provoca um arraso, O consumismo deveria ser melhor trabalhado. A pessoa recebe às vezes um dinheiro, por que a gente estoura tudo? Porque não tem educação financeira. Então nós precisamos ter cortesia, para citar um exemplo, cortesia no trânsito, principalmente com o pedestre. Já existe uma lei, a lei hoje de trânsito, ela penaliza com multa se a gente não der preferência numa faixa de pedestre, a gente que está dirigindo um veículo. Precisamos começar a ter cortesia. Então essa educação essa má educação dos nossos filhos gera o que nós estamos vivendo hoje, gerou o que nós estamos vivendo hoje. Não é que foi mal educado porque queria, mas porque falta instrução. A gente é pai com 20 anos, com 18, 22, não tem condições nenhuma de educar, porque nós também não fomos educados. E isso está mudando. A gente conversava antes da gravação desse programa sobre isso. A gente conversa, o Toninho, que é o proprietário, diretor da Polícia TV, ele tem uma formação forte nessa linha de, não é criticar por criticar, mas ter um pensamento crítico. Nós precisamos ter esse pensamento crítico. A gente até falava agora há pouco, qual é a diferença de uma pessoa que comete um crime aí, daquele que leva para a cadeia, de um comércio que de repente está vendendo 800 gramas como se fosse 1 quilo, ou 800 ml como se fosse 1 litro. Fala que está colocando uma peça nova no seu carro e coloca uma peça usada que tirou de outro veículo, guardou, deu uma polidinha, guardou, e aquilo entra a custo zero, ele pode fazer metade do preço. Qual a diferença de ladrão e ladrão? Claro que guardadas as proporções. Tem crimes que são horríveis, o cara entrar mais na sua casa, na minha casa, fazer uma barbárie. Claro que nós não somos nem Deus nem Jesus Cristo para perdoar nessa extensão, nessa dimensão. Isso aí a gente vai querer matar o cara mesmo, o sentimento é esse. Mas essa mentira que nós estamos vivendo, que na verdade é um faz de conta, a gente vai precisar resolver. Nós vamos precisar tratar isso melhor.
E é isso que nós vamos daqui para frente, já estão fazendo essa base para poder trabalhar alguma coisa aqui neste programa, porque senão eu também vim aqui gravar por gravar e só para ficar na mídia, também não funciona. Seria uma contradição do que é falado aqui, né? Então, a gente tem hoje colocado que a mentira nunca, a verdade nem sempre. E isso versa sobre a plantação de boatos, né? Existem os boatos, a maioria deles são horríveis e questionáveis, mas essa coisa de a mentira nunca, a verdade nem sempre, também é o inverso ou o verso da moeda do que eu estou falando até aqui. Se nós não tivermos também essa vertente do pensamento, como é que eu vou fazer se eu tenho na minha família, de repente, uma pessoa com câncer terminal, que o médico fala não vai ter mais nem 30 dias de vida. A pessoa que está vivendo esse problema vem me perguntar como é que eu vou falar para ela. O médico, então não pode mentir, né? Aí, aliás, não pode mentir não pode omitir, que é a verdade nem sempre. E eu vou dizer para ela, não, o médico falou que em 30 dias você morre. Eu não vou dizer isso, né? Então quer dizer, a mentira nunca, a verdade nem sempre. Então o que hoje as televisões, os meios de comunicação estão falando, acaba que de tanto falar negativo, virou uma mentira. Precisava ter um pouco mais de filtro. Agora, a mídia, a imprensa, a parte jornalística, né? Ela cumpre esse papel, precisa tocar na ferida, precisa realmente abrir o debate. Agora, o que a gente tem visto é o exagero. Por exemplo, fechando já esse primeiro segmento do nosso programa, a rainha do tráfico de Santa Catarina foi presa em Penápolis, né? Citar Penápolis nesse episódio não leva a nada, só nos atrapalha. Porque Penápolis é cortado por duas rodovias das principais do estado, que é a rodovia SP-425, Assis Chateaubriand, e a SP-300, Marechal Rondon. Rodovia Marechal Rondon. É o entroncamento, nós estamos na esquina disso. É claro que aqui vai ser rota das coisas ruins, de tráfico, de coisa de porcaria. Porque se nós estamos na esquina, agora vamos pegar essas manchetes, né, e tentar colocar ela um pouco mais positiva. Porque você pode ter certeza, cidades como Birigui, que teve expressivo crescimento, não é que mentiu, mas depois você vai ler a notícia e vê que não é nada disso. Ela foi presa em Penápolis, mas ela estava passando por aqui. Pega um carregamento lá na Polícia Rodoviária que está baseada no município de Penápolis. A manchete é: em Penápolis, preso traficante em Penápolis. Aí já liga, porque hoje ninguém mais está lendo jornal, não está lendo a parte de baixo. Ninguém tem tempo. Mais do que 10 linhas ninguém lê. O que vai valer é a manchete. Precisa ter responsabilidade. Inclusive nós estamos falando isso para nós aqui em televisão, Plis TV. A gente precisa ter responsabilidade com o que nós estamos falando. Porque senão a gente recebe essas informações logo pela manhã. Quando é 10 horas da manhã nós estamos todos travados. E aí começamos a capitalizar em cima das coisas ruins. É terrível isso. O nosso intervalo é rapidinho, nós voltamos já já. Eletrocar Auto Center tem tudo que o seu carro precisa. Esse é o lugar que ele gosta de estar. Aqui ele recebe o melhor tratamento: pneus, balanceamento e alinhamento, elétrica, embreagem, freio e suspensão, e mais uma infinidade de serviços que só quem oferece é quem tem tradição. Cuidando da vida que seu carro leva, traga ele pra cá, até você vai gostar. Eletrocar Auto Center. Eletrocar Auto Center tem tudo que o seu carro precisa. Esse
Esse é o lugar que ele gosta de estar. Aqui ele recebe o melhor tratamento. Pneus, balanceamento e alinhamento, elétrica, embreagem, freio e suspensão. E mais uma infinidade de serviços que só quem oferece é quem tem tradição. Cuidando da vida que seu carro leva, traga ele pra cá, até você vai gostar. Eletrocar Auto Center. Eletrocar Auto Center tem tudo que seu carro precisa. Esse é o lugar que ele gosta de estar. Aqui ele recebe o melhor tratamento. Pneus, balanceamento e alinhamento, elétrica, embreagem, freio e suspensão. E mais uma infinidade de serviços que só quem oferece é quem tem tradição. Cuidando da vida que seu carro leva, traga ele pra cá, até você vai gostar. Eletrocar Auto Center. Faça uma revisão nos itens de segurança do seu carro. Ligue 3652-3064. Eletrocar, cuidando da vida que o seu carro leva. Exclusiva no conceito Bosch Car Service. Direção de Abel, Newton e Nilson, na Leandro de Medeiros 861, Penápolis. Eletrocar Auto Center. Voltamos com o programa Abel José Corrêa aqui pela Plis TV, canal 22, TV a cabo, né? Plis TV, a TV das boas notícias. Hoje nós estamos com uma pauta pertinente sobre olhar para os nossos problemas, olhar para o nosso umbigo, tentar, a partir de nós, ser sal na terra, né? Expandir os ambientes, irradiar, positivando sempre, porque ainda ontem eu li alguma coisa numa coluna de jornal aqui da cidade que eu achei muito bacana. A pessoa chamando a atenção de determinado vereador por conta dessa perseguição irresponsável, né, contra qualquer governo. Ele esquece que um dia ele poderá ser governo. Aliás, o partido dele é governo. Não é governo na cidade, mas é governo a nível de estado. Então, eu achei, assim, de uma fineza muito grande tocar nisso aí. Dizer o seguinte: presta atenção, porque o cão, ele retorna ao seu vômito. A gente fala às vezes, fulano é assim, fulano é assado, mas pode escrever isso, amanhã a gente está fazendo igualzinho, ou pior. Porque senão não seria justo. Quem me dá o direito de eu vir aqui e criticar o A, o B, o C? Eu posso levantar, abrir o debate, provocar o debate, chamar a atenção para determinado fato, mas procurar ser o mínimo possível tendencioso. Não dá para ficar mais, ninguém entra mais nessa. Não adianta, essas críticas por criticar não está virando nada. Não vira nada. Será que se nós pegarmos por um outro olhar as situações, vamos pegar aí a dengue. Rapaz, a dengue, pessoal, a dengue é prevenção. Se antes a gente fazia aquele fumacê, é porque o mosquito voava. Então abatia ele, pegava ele no voo, 1 metro de altura. Hoje, as larvas já nascem infectadas. Então aonde que adianta fazer o fumacê? Fazer fumaça aí que só vai... Tem gente que passa mal com aquilo lá. As pessoas fecham a casa quando vai passar aquilo. Para que serve então? É jogar dinheiro fora. Então, hoje aquilo lá não está mais autorizado. Porque na compra desse veneno, sei lá das quantas, eu não falei nada. Mas sei lá como é que é. Né? Então, a gente precisa começar a tentar interpretar, entender as coisas, ir atrás, antes de emitir algum comentário, procurar se informar. Porque a informação é poder. E principalmente poder
para a gente não cometer o grande pecado, que é o pecado da maledicência, que é o pecado de falar mal do outro, da outra. Então, eu queria falar aqui sobre essa questão do conhecer, de informação. E aí eu quero lembrarmos que o 0800, o atendimento de call center, 0800, que a gente liga, as pessoas que estão do lado de lá, normalmente trabalham assim, é uma maquininha falando, né? Fica falando, como se fosse uma máquina. E não conhece de leis, não conhece lei do consumidor, e tem um negócio abominável, que você faz determinada pergunta, a pessoa fala assim, aí não é comigo, senhor, aí não é o meu setor, senhor, vou transferir o senhor, e aí não transfere nada, a ligação cai. Então, quer dizer, isso é enganação, isso... Você quer ver uma outra coisa horrível? É o tal do overbook, acho que é assim que fala, é quando a empresa de aviação vende o mesmo assento 2 vezes. É o fim da picada. E aí nessa questão, se acontecer com você uma hora, de você passar por isso, ter o assento que você tinha no avião vendido 2 vezes e você ficar na mão, faça uma representação, porque você não vai perder, você ganha todas. Eu falo isso de cátedra. Já aconteceu com a gente lá em casa. Certo? E por que você tem que fazer uma ação? Uma ação. Agir. Por quê? Porque senão o negócio vai de mal a pior. Vai piorando. E as pessoas mais simples, sem informação, larga para lá. Fica 36 horas lá em Madrid, né? Totalmente desamparado, esperando o avião. E chega em casa e dá graças a Deus ainda, porque conseguiu chegar. Não, tudo bem, graças a Deus, tudo é graças a Deus. Mas vai atrás do direito. Isso precisa ser, esses call centers, esses atendimentos 0800, esse modelo é horrível. Esse negócio de ligar depois das 6, porque a ligação é mais barata, e fica ligando do computador, a gente acha que está falando com um ser humano, está falando com o computador às vezes no começo da ligação, é terrível. Isso precisa ser debatido, comentado em todas as esquinas, parar com isso. Eu não atendo lá em casa, se ligar e ligam às 7, geralmente 7 horas da noite, que é quando o computador dispara, que é automático. Eu falo, minha senhora, eu estou aqui, senhorita, eu sou o guarda aqui, eu não sei o que aconteceu com esse povo aqui, sei que eles brigaram aqui hoje, um deu uma facada no outro aqui, ó, e eu sou o guarda aqui, hoje é o primeiro dia que eu estou trabalhando aqui, eu nem sei se eu vou receber. E se perguntar como é que eu estou, aí eu explico. A senhora quer saber como é que eu estou? Então eu vou explicar para a senhora. Falo, eu estou com a cólica de rim, estou com um esporão, dor de cabeça, e aí eu falo uns 3, 4 minutos, só barbaridade. Porque se perguntou o que quer saber, porque quer saber. Se perguntou como é que eu estou, porque quer saber como é que eu estou. Então vai me ouvir. Tem tempo, senta. Que eu vou contar. Para que ficar perguntando, como é que você está? Tá bom? A gente nem sabe o que a gente está falando para o outro. Ao perguntar, como é que vai? Tá bom? Para. Se pergunta, se prepara, porque se a pessoa resolver te explicar, você vai perder 5 minutos ali. Então, eu fico horrorizado. Se é para falar bom dia, então fale bom dia. Não fica com esse negócio do automático. Dia. Deus te abençoe. Tem gente que fala soy. Então, quer dizer, é aquilo que nós já falamos aqui. Vai fazer uma consulta? Informe-se primeiro. Faça uma consulta com você primeiro. Deixa eu fechar os olhos, dar uma checada. Desde da unha lá, do dedinho, até um fio do cabelo. Quando tem, né? No meu caso aqui é difícil. Faz a checagem disso. E vá para a consulta, porque é você que vai consultar o médico também. Quando a gente vai para a consulta, a gente vai ser consultado. O médico vai perguntar para a gente, vai nos consultar. Mas nós também devemos estar prontos para consultá-lo.
para consultá-la, a médica também. Não adianta eu chegar lá e me dar um branco. O médico, tem gente que fala assim, olha, eu fui no médico, o médico nem me pôs a mão, mas tem casos que não precisa. Só de você começar a falar, o médico já vai falar, pô, esse problema aí do cara é psicológico. Ele não tem nada dessa doença que ele está falando. 90% dos problemas nossos são psíquicos, psicológicos. Tem gente que não tem tuberculose, uma suposta tuberculose, e já começa a queixar-se. Tem outro que está lá tuberculose e não está nem aí, está vivendo, levando, fazendo tratamento, que se fizer direitinho, a tuberculose sara em 6 meses. Bacilo de coco. Mas a gente fica com essa máscara. Está tudo muito mascarado hoje. Está terrível. Então nós estamos hoje chamando atenção para isso. Dizendo mais uma vez, Deus não gosta de incompetentes. Se eu estou à frente de uma empresa e não utilizo dos meios de inteligência, competência que eu tenho, eu posso ficar tranquilo que amanhã ou depois me será tirado e dado para uma pessoa que eu vou olhar depois e falar, nossa, mas essa pessoa tem metade da instrução que eu tenho, mas ela tem competência. Deus, a situação, né? Deus não tira nada de ninguém. A situação tira de mim e passa para o outro. Nada mais justo. Então nós precisamos ser competentes, buscar a inteligência financeira e a inteligência das coisas, porque quando você vai fazer uma negociação, se você mostrar que você conhece um pouco, o negociador que está do lado do balcão vai ficar intimidado para jogar aquele monte de conversa, porque ele é treinado, claro. A neurolinguística treina a gente para falar o que você quer ouvir. Aliás, tem que tomar muito cuidado também com esse que está falando a você. De repente eu estou falando o que você quer ouvir e eu posso rapidinho pegar isso e amanhã ou depois me candidatar para um cargo eletivo. Claro que se eu candidatar também, todo mundo tem direito, mas precisa tomar cuidado. Às vezes por trás de uma cortesia tem muitos interesses, quase sempre, né? Então é isso, olhar nossas coisas. O pronto-socorro, depois que passar essa fase do ano de chuvas e essa fase que todo ano dá esse problema, a gente sabe disso, mas a gente não se prepara, nós não fazemos as lições de casa, nós não limpamos, mantemos esses lixos, essas construções, esse monte de nascedouro de larvas infectadas. Depois que passar isso, a gente vai estar falando aqui, vamos procurar usar com critério o que é coisas para pronto-socorro, para pronto atendimento e o que é patologia que eu posso tratar no postão. Agora, lá no posto precisa ter médico. E não é um só não, tem que ter mais. E 20, o tempo todo que fica aberto, desde cedinho. A questão não é só crítica, eu preciso agir. Esse negócio de ficar brincando de esconde-esconde, não, o problema você tem que enfrentar ele de cara. Né? Peito aberto. O problema tem que dar uma porrada no problema. A vida, a gente não pode ser amador na vida. A vida espera que a gente seja profissional. Bater nela de punho fechado. Ok? Ficamos por aqui. Esse programa você também pode rever, se você achar que deve, até para poder criticar também, chamar a atenção nossa, mas fica armazenado no site da Plis TV, plistv.tv.br, 24 horas à disposição para você ver esse e os demais programas, a programação toda da Plis TV. É um site muito bacana, de fácil navegação, e que você pode ali se manter atualizado, aonde você quer que esteja, em qualquer lugar do planeta, via rede mundial de computadores, internet, plistv.tv.br. Então você continue sintonizando de vez em quando, claro que as opções de TV são muitas, a Plis TV, canal 22, TV a cabo, a TV das boas notícias. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.